Segundo a Reis, capítulo 5, versículo 10, diz: E Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e será purificada. Porém, Naamã indignou-se muito, foi dizendo: Eu pensava que certamente sairia, colocaria-se em pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. A maior batalha que nós vencemos na nossa vida é a batalha da nossa mente. Naamã, ele olha para a sua carne, mas ele esquece de entender que o que estava leproso na realidade não era a sua carne, mas era a sua mente. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Se você tiver uma caneta, marque esse versículo, porque é um versículo de suma importância. E diz aí assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando nós olhamos para Naamã, nós vemos em Naamã o quê? Um homem que lidava com armas carnais, um general do exército da Síria. Mas quando nós olhamos para Eliseu, nós vemos em Eliseu o quê? Um homem que lidava com armas espirituais. Um homem que não via da forma que Naamã estava vendo, mas um homem que olhava e enxergava na ótica de como Deus estava enxergando. E nós não devemos enxergar como Naamã, nós devemos enxergar como Eliseu. Quando nós olhamos para nós, eu tenho que entender o quê? Que as armas da minha milícia, ou seja, da minha batalha, ela não é carnal. Ela não é uma arma da carne, não é uma arma do sangue, não é um revólver, não é uma espada, não é uma faca, não é uma espingarda, não é um estilingue, não. Ela é o quê? Espiritual. Ela é poderosa em quem? Em Deus. Para destruir o quê? Derrotar, fortaleza, anulando sofismas. Ou seja, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos. Sofisma é isso, toda altivez, ou seja, superioridade, que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Então eu tenho que entender o quê? Se eu quero realmente que Deus trabalhe na minha vida, eu tenho que entender que as armas minhas não são carnais, não é a minha inteligência, não é a minha capacidade, não, é espiritual. Tem muitas batalhas na sua vida que são espirituais. Tem muitas batalhas na sua vida que você só vai vencer por intermédio da oração e do jejum. Tem muitas batalhas na nossa vida que nós só vamos vencer pela mudança da nossa mente. Amém? Só assim. Como nós podemos expressar suficientemente a importância de novos pensamentos para transmitir o verdadeiro significado para a nossa vida? Quando você olha para você, o que você vê em você? Abra a tua Bíblia em Provérbios 23, 7. O que você vê em você? Provérbios 23, versículo de número 7. 23, 7. Uma caneta, marca esse versículo porque ele também é importante. Porque como você imagina a sua alma, assim ela é. Como você imagina você, assim você é. Diga comigo assim: como eu imagino que eu sou, é assim que sou. Amém? Se eu imagino que eu sou um fraco eu vou ser. Se eu imagino que eu sou forte, um forte eu vou ser.
Quando Neemias olhou para ele, ele viu nele um fraco. Porque se ele fosse tão forte como ele era reconhecido como general do rei da Síria, ele teria questionado, não teria falado nada, simplesmente teria ido até o Jordão e mergulhado 7 vezes como o profeta havia lhe falado. Como ele imaginava? Ele se imaginava por fora, mas interiormente, Naamã, ele era completamente leproso. A lepra dele não estava só na carne, estava na alma. Porque quando ele olhava para ele olhava o Naamã, que tinha o título, que era o general do exército da Síria, o cara temido, respeitado. Mas ele esquecia de olhar para ele próprio, porque quando ele olhava para ele próprio, ele era um fracasso. Amém? Então, como você imagina em seu coração, assim você é. Algumas traduções dizem, como o homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Como o homem pensa em seu coração, ele realmente se torna. Eu penso em meu coração que se eu entregar minha vida para Jesus, se eu andar nos caminhos de Deus, eu vou ter resposta em todas as áreas da minha vida no nome de Jesus. Eu penso que se eu andar com Jesus, eu vou poder todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu penso que se eu andar com Jesus, eu vou estar afastado da aparência do mal e o pecado não vai mais ter poder sobre a minha vida. Eu penso que se eu andar com Jesus, a miséria não vai bater mais na porta da minha casa, mas eu sei que Deus vai ser sempre a provisão da minha vida. Mas por quê? Porque eu estou pensando em andar com Jesus. Agora, se eu penso diferente, se eu penso em andar no adultério, se eu penso em andar na mentira, se eu penso em andar na corrupção, na inveja, e tantas outras coisas, é assim que a minha vida vai ser. Ou seja, aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. Amém? Então, como você pensa a respeito de você? A sua mente, a minha mente, ela é a líder, ou seja, ela é a precursora de todas as nossas ações. Tudo que vai acontecer na sua vida começou onde? Na sua mente. Se você não pensa, alguém pensa por você. Aonde começou a batalha de Naamã? Quando Eliseu disse para ele, mandou o seu servo dizer para ele, vai até o Jordão, mergulha 7 vezes e será restaurada a tua lepra. Aonde começou a batalha de Naamã? Dentro da sua mente. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Começou dentro da sua mente, porque ele começou a reclamar. Ele começou a dizer assim, os rios da Síria são mais limpos do que as águas do Jordão. E ele me manda mergulhar nesses rios, porque ele me mandou eu mergulhar em um daqueles rios que estavam lá na Síria. Por quê? A batalha começou dentro da mente dele. Ele não conseguia olhar para ele e ver que ele era leproso. Ele não conseguia olhar para ele e ver que ele era um fracasso na vida. Que ele precisava de uma resposta, essa resposta tinha que vir de Deus. Não, ele só conseguia olhar para o rio que estava sujo. A sua mente é a que manda nas ações da tua vida. Por isso que a nossa mente tem que estar ligada na onde? Em Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 8:5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Amém? Os que se inclinam para a carne cogitam, ou seja, desejam as coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito desejam as coisas que vêm da onde?
do espírito. Enquanto Naamã estava ligado na carne, ele cogitava o quê? As coisas da carne. Enquanto ele estava ligado na carne, ele lembrava e dizia: nossa, eu sou o general, eu paro na casa dele, ele poderia ter saído para fora, ele deveria ter me reconhecido como uma autoridade, ele deveria ter invocado o seu Deus, ele deveria ter agitado a minha carne para que eu saísse de lá curado, mas não, ele manda eu entrar nesse rio sujo, porque ele estava o quê? Cogitando com a carne. Uma mente carnal. Enquanto ele ficou cogitando com uma mente carnal, ele continuou leproso. Quando ele para e ouve os seus soldados que dizem para ele: mas Senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa muito mais difícil, o Senhor não teria feito? É verdade, eu teria feito. Então, Senhor, o Senhor já está sujo, o Senhor está podre. Desculpa falar a verdade, mas essa é a verdade, o Senhor está podre. Sua pele está toda cheia de feridas e cada dia que passa pior fica. Nós suportamos ficar do seu lado porque o Senhor é a nossa autoridade. Mas olha o teu estado. As águas perto do Senhor são uma maravilha. Quando Naamã para de cogitar, se inclinar para a sua carne, e ele se inclina para o Espírito, o que acontece? Ele é curado. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Abra sua Bíblia aí. As nossas ações, queridos, são resultados diretos de nossos pensamentos. Se nós tivermos uma mente negativa, nós vamos ter uma vida negativa. Mas se por outro lado nós renovarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, nós vamos provar em nossa experiência o que está escrito lá em Romanos. Romanos 12, 2 diz o quê? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então as nossas ações são resultados diretos do quê? Dos nossos pensamentos. Se eu tiver uma mente negativa, a minha vida vai ser uma vida negativa. Tem gente que vem para a igreja e já vem assim: eu vou para a igreja porque todo mundo está falando, mas não vai resolver nada. Se não vai resolver nada, não vai resolver nada mesmo. Eu vou jejuar, mas não vai resolver nada. Se não vai resolver nada, não vai resolver nada mesmo. Então a minha mente, ela não pode ser negativa. A minha mente, ela tem que ser renovada todos os dias pela palavra de Deus, para mim experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na minha vida. Enquanto Naamã dizia: os rios de lá são mais limpos. Enquanto ele dizia isso, a sua vida continuava de que jeito, querida? A sua vida continuava leprosa. Não tinha nada, não resolveu nada, continuava do mesmo jeito. Mas a partir do momento que Naamã entende que ele não podia olhar com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, o que ele faz? Ele vai lá e entra dentro das águas. E ele é o quê? Curado. Nós lemos agora há pouco lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus, para derrubar raciocínios, fortalezas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus na nossa vida. Porque nós conhecemos sobre Deus e nós vamos aprendendo que Deus faz milagres. Nós vamos aprendendo que Deus move montanhas. Nós vamos aprendendo que Deus abre o mar. Nós vamos aprendendo que Deus tira a água da rocha. Nós vamos aprendendo que Deus manda maná do céu. Mas por um outro lado, o diabo quer impregnar na nossa mente que a realidade é essa. A realidade é que nós temos que comer o pão que o diabo amassou. E não é isso que fala o Pai Nosso. O Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá
hoje. E não o pão que o diabo amassou nos dá hoje. É o pão de quem? De Deus. De Deus. Então eu não tenho que querer nada menos do que aquilo que Deus tem para a minha vida. O que a Bíblia diz que eu posso, eu posso. O que a Bíblia diz que eu tenho Aonde a Bíblia diz que eu vou chegar, então eu tenho que crer que eu vou chegar. A minha mente, ela tem que ser mudada. E o diabo trabalha na onde, querido? Na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. E é uma necessidade vital que alinhemos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Por que Davi sempre foi um homem vencedor? Por que Deus diz assim, este homem tem o coração segundo o meu? Porque os pensamentos de Davi eram aliados com o pensamento de Deus. Davi nunca viu dificuldade. Davi estava no meio do pasto cuidando das ovelhas do seu pai, e ele via no pasto o quê? Uma bênção na sua vida, uma grande escola que o levaria ao reino. Davi nunca viu dificuldade. Quando Davi pecou, quando Davi olhou a mulher, desejou e foi lá e adulterou com ela, pecou. E quando o profeta veio falar com ele, Davi não viu dificuldade, querido, em reconhecer o erro e cair com o rosto em terra e pedir perdão para Deus. Ele não viu dificuldade, ele não ficou encontrando culpados, o culpado era ele. O profeta falou para ele, olha, o homem rico entrou dentro da casa do homem pobre, ele pegou a ovelha dele, e ele catou, e ele levou, e ele tomou tudo que aquele homem tinha. O que tem que ser feito com esse homem? E Davi era o rei, e dava sentença, e disse, esse homem tem que ser morto. E o profeta olha para ele e diz assim, rei, este homem é você. Você entrou dentro da casa, você tomou a mulher dele, você colocou ele na frente do campo de batalha para que ele morresse. Você, rei. Quando o profeta falou isso para ele, querido, ele não ficou se justificando. O pensamento dele era tão alinhado com Deus, que ele colocou seu rosto em terra, porque ele sabia que ele era digno de morte. E o profeta diz assim, mas Deus já te perdoou, por quê? Porque Deus conhece o seu coração. Então, há uma necessidade vital que nós venhamos alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Há uma necessidade vital que nós venhamos ter a mente de Cristo, que nós venhamos viver como Cristo. Nós não vemos Cristo encontrando dificuldade em nada, nós vemos Cristo em todas as situações da sua vida saindo como vencedor. Se nós estudarmos o Evangelho a fundo, nós não vamos ver em nenhuma situação Jesus saindo como perdedor, mas em todas ele saiu como vencedor. O primeiro milagre que ele faz em um casamento, ele poderia muito bem ter virado as costas e ter dito, mãe, não chegou a hora, desculpe, mas eu estou indo embora para casa. Mas ele não podia sair de lá como um perdedor. Ele falou assim, ela diz, façam o que ele mandar. Ele diz, coloquem água dentro dos potes, coloquem água. E eles colocam água dentro dos odres, perdão. E ele diz, tirem daí e levem para o mestre-sala provar. E quando levam, o mestre-sala diz assim, mas não se dá o melhor vinho no começo da festa? Aqui está o melhor vinho no final da festa. O que está acontecendo? Nós não vemos em nenhum momento Jesus saindo como um perdedor. Um dia ele vira para os seus discípulos e diz assim, nós precisamos alimentar o povo, porque eles ficou nos ouvindo o dia inteiro. Os discípulos dele olham para ele e dizem assim, Senhor, nem que nós fôssemos em todas as padarias da região, que pegássemos 200 denários, nós não conseguiríamos alimentar esse povo, porque não tem pão essa hora do dia. Tinha que haver uma encomenda, porque aqui mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não dá para alimentar esse povo. Jesus olha e diz assim, manda eles assentarem. Pergunta o que tem aí. 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. O que é 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas? Fora homens e mulheres. O que é? Perdão, fora mulheres e crianças. O que é? 5 pães e 2 peixinhos. Para nós, não é nada. Mas quando nós temos a mente de Cristo, para Cristo, era o alimento para toda aquela multidão. Uma coisa que nós temos que entender, que Deus é Deus, e Deus não tem limites para realizar nada em nossas vidas. Ele faz o que Ele quer. Nós temos limites.
E não vamos tentar impor os nossos limites para Deus. Deus não tem limites, nós temos. Jesus, olha, manda eles sentarem em grupos. E eles se sentam sobre a grama. E ele levanta os pães e agradece a Deus. E diz, sirvam eles. E eles vão lá e eles servem. E a Bíblia diz que sobra 12 cestos cheios. A nossa mente precisa estar aliada aos pensamentos de Deus. Enquanto a mente de Naamã estava aliada aos seus pensamentos, ele só conseguia ver ele como um general, como uma autoridade humana, e continuava leproso. Mas quando ele ouviu o seu servo, ouviu a voz de Deus e aliou seu pensamento ao pensamento de Deus, ele desceu as águas do Jordão 7 vezes e ele levantou curado. Curado. Levantou. Nós temos que estar aliado. Jamais, querido, desista na sua vida. Porque pouco a pouco nós vamos mudando a nossa mente. Quanto mais a sua mente mudar para melhor, mais a sua vida também vai mudar para melhor. Mais. Quanto mais nós mudarmos a nossa mente, quanto mais nós ligarmos a nossa mente, alinharmos a nossa mente aos pensamentos de Deus, mais a nossa vida vai melhorar. Mas eu preciso ligar. Eu preciso colocar. O que eu não posso é desistir. E o que muitas vezes acontece nas nossas vidas é isso. Nós desistimos. Nós paramos. Nós começamos algo e nós paramos. Não. Vamos ligar o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Quando você começar a ver o bom plano de Deus para você, em sua maneira de pensar, você vai começar a andar nele. Quando Naamã tirou o orgulho do seu coração, a arrogância, o medo, a insegurança, e ele entendeu que aquele era o plano de Deus para a sua vida naquele momento, ele entrou dentro daquela água. E quando ele entrou dentro daquela água, eu acredito que além da lepra, foi saindo da vida dele todo pensamento negativo, foi saindo da vida dele o orgulho, foi saindo da vida dele a arrogância, foi saindo da vida dele o medo, a insegurança, porque ele foi entrando dentro daquela água e a água foi limpando, foi libertando a vida dele. A água era o agente de Deus naquele momento para a vida de Naamã. E na 7ª vez, quando ele olha para a sua pele só era o reflexo daquilo que havia acontecido dentro do seu interior. Porque Deus já tinha limpado a lepra que estava impregnada na alma de Naamã. Efésios capítulo 6, versículo 12, para nós terminarmos a mensagem dessa noite. Efésios 6, 12. Porque, Efésios 6, 12. Frisa isso na tua vida, querido. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Ela é sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas ela é sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais dos mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra o inimigo que tenta agir na nossa mente.
mente. Na nossa mente. E muitas das vezes o diabo começa agindo pelos nossos olhos. Ele coloca diante dos nossos olhos coisas para tentarem tirar o nosso foco. Por isso que o nosso foco, o nosso alvo tem que ser Deus. Tem que ser Jesus. Nós temos que estar ligados em Deus. Então, se eu quero vencer, é fundamental que os meus pensamentos estejam aliados aos pensamentos de Cristo. Amém? Aos pensamentos de Cristo. Você não reconhece um cristão pela roupa que ele usa, pelo cabelo que ele tem. Você reconhece um cristão pelos pensamentos que ele tem. Tem muito cristão que se diz cristão, entre aspas, que só tem pensamento da carne. E pensamento da carne não vai levar ninguém para o céu e nem vai fazer vencer nessa vida. Então, vamos aliar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Em nome de Jesus. Para vivermos realmente aquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Você que já tem o seu pedido da campanha, segura ele na sua mão. Você que não tem, levanta as mãos que nossos diáconos vão entregar para vocês. Em nome de Jesus. Pedido, você pode começar escrevendo ele aqui na frente, pode virar atrás e escrever atrás também, amém, querido? Não tem problema. Hoje é a segunda noite dessa campanha. Eu quero que você feche os teus olhos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero que você pense nesse momento em Deus. O que tem passado no seu pensamento? Nós precisamos começar a policiar o nosso pensamento. Nós precisamos proteger o nosso pensamento. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus as nossas vidas. Quando você se vê no espelho, o que é que você enxerga? Quando você olha para a pessoa, para você, o que é que você vê? Muitas vezes quando nós olhamos para as pessoas, quando você olha para outra pessoa, você vê um monte de coisas. Mas isso, querido, não vai nos fazer nem mais e nem menos. Isso nem nos interessa. Até porque nós não podemos mudar a vida de ninguém. Então nós temos que parar de se preocupar mais com os outros e se preocupar muito mais conosco, com a nossa pessoa. Porque como nós imaginamos a nossa alma, assim é que nós somos. Então eu tenho que alinhar os meus pensamentos aos pensamentos de Deus. Eu tenho que entender que as armas da minha milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para derrubar fortalezas, raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus na minha vida. Para derrubar, em nome de Jesus, tudo aquilo que não é de Deus na minha vida. Eu preciso olhar para mim e eu preciso ver em mim uma pessoa feliz, independente das situações. Eu preciso aprender a ser feliz.
Davi estava lá no pasto, e lá no pasto ele aprendeu a ser feliz. Do pasto ao reino foi questão de tempo, mas Davi já se sentia rei lá no pasto. Lá ele já se via como um rei. Enquanto Naamã olhava para sua posição e ficava questionando Eliseu, ele continuou leproso. Mas no momento que ele esqueceu a sua posição, e ele parou de olhar com os olhos da carne e olhou com os olhos do Espírito, ele obedeceu à voz do profeta, ele desceu às águas do Jordão e ele foi curado. Então é essa consciência que nós temos que ter. A mudança da minha vida depende de mim mesmo. Eu preciso mudar a minha maneira de me ver. Você precisa mudar a sua maneira de se ver. Às vezes nós queremos governar os outros, mas não conseguimos governar a nossa própria alma. E muitas vezes nós deixamos que outros governem a nossa alma. E nós não podemos ser assim, querido. Nós precisamos aprender a governar a nós mesmos. Quando Deus criou o homem, Deus deu tudo ao homem e disse ao homem: domine sobre tudo. E o primeiro domínio que nós temos é sobre nós. E quando eu digo sobre nós, é sobre a nossa mente. Porque a nossa mente governa todas as ações do nosso corpo. E nós precisamos aprender a dominar a nossa mente. Quando você tocar nas águas que saram nessa noite, nós vamos orar. E eu gostaria muito que você pedisse a Deus: Deus, me ensina a dominar a minha mente. Quando o diabo quiser colocar em mim pensamentos negativos, quando o diabo quiser colocar em mim pensamentos que me levam ao pecado, quando o diabo quiser colocar em mim pensamentos que me levam à destruição, me dá força, Deus, para resistir a esses pensamentos, para alinhar o meu pensamento, a minha mente, a mente de Cristo. Me faz olhar para mim como um vencedor. Porque é assim que eu desejo ser, um vencedor. É assim que eu desejo estar, vencedor. É assim que eu preciso estar, vencedor. Se Davi olhasse para ele quando ele viu Golias, ele teria se enfraquecido. Se ele olhasse para o tamanho, para a estatura dele. Mas quando Davi olhou para ele, ele não olhou para o tamanho, para a estatura dele, mas ele olhou para a fé, para a determinação, para a unção que havia sobre a sua vida. E ele sabia que essa força que estava sobre a sua vida o fazia maior do que o Golias, mais forte do que o Golias. O fazia o homem que ia vencer aquela situação. Como você olha para você, é assim que você é. Deus não mandou Jesus morrer por fracasso nenhum. Deus mandou Jesus morrer pelo fruto do seu sonho. Ele sonhou com cada um de nós. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê em fracasso, Ele nos vê vencedores. Quem tenta nos fazer ser fracassados é Satanás. Mas Satanás tem que estar debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus. E eu tenho que entender que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus.